Imagine o seu corpo como uma metrópole vasta e complexa, em um estado perpétuo de construção e demolição. Arranha-céus de tecido muscular se erguem, pontes de conectividade neural são forjadas e sistemas de energia são constantemente otimizados. Nesta cidade biológica, os operários, os engenheiros e os materiais de construção são todos feitos da mesma substância fundamental, as proteínas. E as proteínas, por sua vez, são construídas a partir de 20 tipos diferentes de blocos, os aminoácidos. Pense neles como os tijolos, as vigas de aço e o concreto desta metrópole celular. Destes 20, 9 são classificados como essenciais. A palavra essencial aqui não é um mero adjetivo, é um decreto biológico. Significa que a nossa cidade-corpo não possui as fábricas para produzi-los. Devemos importá-los de fora, através da nossa dieta, ou toda a construção para. Mas mesmo dentro deste grupo de elite, desta equipe de importação obrigatória, nem todos os aminoácidos são criados iguais. Há um que se destaca, não apenas como um tijolo, mas como mestre de obras, o arquiteto-chefe que segura o megafone e grita para toda a equipe: comecem a construir. Este aminoácido é a leucina. Hoje, nós vamos desvendar a fome secreta do músculo. Vamos mergulhar na bioquímica intrincada que permite a uma única molécula, um fragmento de uma proteína que você comeu, agir como o gatilho anabólico supremo. Esta não é uma história sobre força de vontade ou motivação, é uma história sobre sinalização molecular, sobre sensores proteicos e sobre uma cascata de eventos tão precisa e elegante que beira o inacreditável. Esta é a história de como a leucina liga o motor da fábrica de proteínas, transformando o potencial da sua dieta na realidade física do músculo. Prepare-se para conhecer o verdadeiro capataz do crescimento celular. O palco central desta ópera molecular é ocupado por uma entidade que já encontramos antes, o complexo proteico conhecido como mTOR. A sigla significa alvo da rapamicina em mamíferos, um nome que revela sua descoberta, mas que esconde sua verdadeira e monumental função. A mTOR, mais especificamente o complexo mTOR-1, é o computador central do crescimento celular. É o grande integrador de sinais, o CEO que toma a decisão final de crescer ou conservar. Pense na mTOR como o diretor de uma vasta e caríssima obra de construção, a síntese de novas proteínas musculares. Para que ele dê a ordem de início, ele precisa verificar múltiplos painéis de controle. O primeiro painel é o da tensão mecânica. Quando você levanta um peso, as fibras musculares são esticadas e deformadas. Essa tensão física é traduzida em sinais bioquímicos que viajam até a mTOR e acendem uma luz verde no painel dela, dizendo: há uma demanda estrutural, precisamos de reforços. O segundo painel é o dos fatores de crescimento, com a insulina sendo a protagonista. Após uma refeição, especialmente rica em carboidratos e proteínas, o pâncreas libera a insulina. A insulina se liga a receptores na célula muscular e, através de uma via de sinalização complexa envolvendo proteínas como AKT ou PKB, ela acende outra luz verde no painel da mTOR. Esta luz diz: o fornecimento de energia está garantido, temos combustível para a obra. Então temos a demanda estrutural confirmada pelo exercício e o suprimento de energia confirmado pela insulina. O diretor da obra, a mTOR, está quase pronto para dar o sinal verde. Os projetos, na forma de RNA mensageiro, estão prontos para serem lidos. A maquinaria, os ribossomos estão a postos, mas falta uma verificação final. Uma verificação tão crucial que, sem ela, todo o processo é abortado. A mTOR se vira para o seu último painel de controle, o painel de disponibilidade de matéria-prima. A pergunta que ele faz é simples e brutalmente pragmática.
Temos tijolos suficientes para começar a construir? Iniciar a síntese proteica é um dos processos mais caros em termos de energia que uma célula pode realizar. Começar a construir sem ter todos os blocos de construção disponíveis seria um desperdício catastrófico. Tudo seria como contratar uma equipe de construção inteira e ligar todo o maquinário pesado, apenas para descobrir que o caminhão de cimento não chegou. A célula, na sua sabedoria evolutiva, não comete esse tipo de erro. E o principal mensageiro que informa a mTOR que os caminhões de matéria-prima chegaram e estão descarregados é precisamente a leucina. Ela é a prova de que os aminoácidos essenciais estão presentes. Mas como? Como a célula sente a presença de uma molécula específica em meio a uma sopa citoplasmática de milhares de outras? A resposta a essa pergunta é uma das descobertas mais fascinantes da biologia muscular moderna. A história de como a leucina ativa a mTOR não acontece em um espaço aberto e aleatório dentro da célula. A localização é tudo. E o local-chave, surpreendentemente, é a superfície de uma organela chamada lisossomo. Tradicionalmente, os lisossomos são conhecidos como centros de reciclagem ou o estômago da célula. Eles contêm enzimas digestivas que quebram resíduos celulares, organelas velhas e material que a célula engole do exterior. Faz sentido, então, que o lisossomo seja um centro de monitoramento de nutrientes. É para lá que os blocos de construção básicos, como os aminoácidos, são enviados após a reciclagem. A evolução, de forma genial, posicionou o computador central do crescimento, a mTOR, para ser ativado justamente neste local, um hub de informação nutricional. A mTOR, para ser ativada, precisa fisicamente se deslocar até a membrana do lisossomo. Enquanto ela flutua no citoplasma, ela permanece em um estado de prontidão, mas inativa. A questão então se torna: o que a convoca para o lisossomo? A resposta é a presença de aminoácidos, mas a célula desenvolveu um sistema de detecção de 2 níveis, um geral e um altamente específico. A presença geral de aminoácidos dentro do lisossomo é um pré-requisito, mas o sinal de "vá em frente", o gatilho principal, vem da detecção de leucina fora do lisossomo, no citoplasma. E para essa tarefa, a célula possui um sensor molecular dedicado, uma proteína com um único propósito: detectar leucina. O nome dela é Cestrin-2. Pense na Cestrin-2 como um guarda de segurança molecular, patrulhando o citoplasma. Sua missão é procurar por leucina. O que acontece quando ela a encontra e o que acontece quando não a encontra é o coração de uma das mais belas cascatas de inibição da biologia. Vamos primeiro explorar o cenário de baixa leucina. Você está em jejum ou fez uma refeição pobre em proteínas. Os níveis de leucina no citoplasma estão baixos. Neste estado, a Cestrin-2 está livre e ativa. Sua forma ativa permite que ela se ligue a um complexo de proteínas chamado Gator-2. Ao se ligar ao Gator-2, a Cestrin-2 o mantém completamente inibido. É como se o guarda de segurança, Cestrin-2, colocasse algemas em um oficial, Gator-2, impedindo-o de agir. Agora, por que isso importa? Porque o trabalho do Gator-2, quando ele está ativo, é inibir outro complexo proteico, chamado Gator-1. Então, se a Cestrin-2 está inibindo o Gator-2, o Gator-2 não pode inibir o Gator-1. Isso significa que, em um estado de baixa leucina, o Gator-1 está ativo. É uma lógica de dupla negação. A inibição de um inibidor resulta em ativação. E qual é a função do Gator-1? Sua única função é inibir um par de proteínas cruciais, chamadas proteínas RAG. Especificamente, um dímero RAGA-B, RAG-CD. Então, com o Gator-1 ativo, as proteínas RAG estão mantidas em um estado inativo. Finalmente, chegamos ao ponto crucial. As proteínas RAG são o serviço de táxi molecular.
São elas as responsáveis por pegar a mTOR do citoplasma e transportá-la para a superfície do lisossomo. A primeira condição foi cumprida. O diretor da obra chegou ao local correto, graças ao sinal inequívoco de leucina de que a matéria-prima está disponível. Mas a história ainda não acabou. Este é um sistema de dupla verificação. Apenas chegar ao local não é suficiente para dar a ordem final. Lembre-se do segundo painel de controle, a energia, sinalizada pela insulina. Na superfície do lisossomo reside outra proteína, uma pequena GTPase, chamada Rheb. A Rheb é o interruptor final de ignição para a mTOR. A via de sinalização da insulina, através da AKT, funciona para manter a Rheb em um estado ativo, pronta para agir. Então, imagine a cena. A leucina, através da cascata Cestrin-2 Gator-Hag, traz a mTOR para a superfície do lisossomo. A insulina, através da via AKT, garante que a Rheb, já posicionada no lisossomo, esteja ligada e pronta. Quando a mTOR chega e encontra a Rheb ativa, a conexão é feita. A Rheb ativa diretamente o domínio quinase da mTOR. É o aperto de mão final. A dupla verificação está completa. Temos matéria-prima, temos energia. Nesse momento, a mTOR-C1 dispara com força total. O computador central está online e a ordem é dada: construir. A ativação da mTOR é como o estopim de uma explosão anabólica. Uma vez ligada, a mTOR age como uma quinase, o que significa que sua função é adicionar grupos de fosfato a outras proteínas, alterando a atividade delas. Ela tem dois alvos principais que, juntos, removem os freios e pisam no acelerador da síntese proteica. O primeiro alvo é uma proteína chamada P70S6K, ou quinase ribossomal S6. Quando a mTOR fosforila a P70S6K, ela a ativa. A P70S6K ativada, por sua vez, tem múltiplos efeitos. Ela promove a biogênese de ribossomos, que é basicamente construir mais fábricas de proteína. Ela também fosforila outras proteínas envolvidas no processo de tradução, tornando a maquinaria existente mais eficiente. Pense na P70S6K como o gerente da fábrica, que, ao receber a ordem do CEO, mTOR, não só contrata mais operários, mas também otimiza a linha de montagem para funcionar mais rápido. É o acelerador. O segundo alvo principal da mTOR é um complexo de proteínas conhecido coletivamente como 4EBP1, ou proteína de ligação ao fator de iniciação de eucariotes 4E. Em seu estado normal, não fosforilado, a 4EBP1 age como um freio de mão. Ela se liga a um fator essencial para o início da tradução, o IF4E, e o sequestra, impedindo-o de se juntar ao resto da maquinaria de tradução no ribossomo. É um mecanismo de segurança para impedir a síntese proteica quando as condições não são ideais. Quando a mTOR é ativada, ela adiciona múltiplos grupos de fosfato a 4EBP1. Essa hiperfosforilação faz com que a 4EBP1 mude de forma e se solte do IAF4E. O freio de mão é liberado. O fator IAF4E está agora livre para se juntar ao complexo de iniciação, recrutar o ribossomo para o RNA mensageiro e dar início à leitura do código genético para a construção de uma nova proteína. Com a P70S6K pisando no acelerador e a 4EBP1 liberando o freio, a célula muscular entra em um estado de hipertrofia. A tradução de mRNAs específicos, como os que codificam para as proteínas contráteis, actina e miosina, aumenta drasticamente. A cidade-corpo está em pleno boom de construção. E tudo isso foi desencadeado pela chegada de uma molécula, a leucina, que serviu como a confirmação final de que os recursos estavam disponíveis. Esta compreensão profunda da biologia molecular não é apenas um exercício acadêmico. Ela tem implicações práticas e diretas sobre como nos alimentamos para otimizar a saúde muscular, a performance e a recuperação. A principal delas é o conceito do limite de leucina. Como a ativação da mTOR pela leucina é um evento de ligar-desligar, baseado na ligação da leucina a Cestrin-2, isso implica que deve haver uma quantidade mínima de leucina necessária para saturar esses sensores e desencadear a cascata anabólica de forma máxima. A pesquisa científica tem se debruçado sobre esta questão, e o consenso atual sugere que uma dose de aproximadamente 2,5 a 3 gramas de leucina por refeição é necessária para maximizar a resposta de síntese proteica muscular em adultos. Isso explica, num nível molecular, por que a qualidade da proteína é tão importante quanto a sua quantidade total. 20 gramas de proteína não são sempre iguais a 20 gramas de proteína. Fontes de proteína, como o whey protein,
O leite, os ovos e as carnes vermelhas e brancas são naturalmente ricas em leucina. Uma porção típica dessas fontes geralmente fornece facilmente os 2,5 a 3 gramas necessários para atingir o limite de leucina. Por exemplo, um scoop de whey protein ou cerca de 120 gramas de peito de frango atingem essa meta. Por outro lado, muitas fontes de proteína de origem vegetal, embora excelentes por muitas outras razões, tendem a ter um teor de leucina mais baixo. Proteínas de trigo, cânhamo ou mesmo de ervilha podem exigir uma quantidade total de proteína significativamente maior para se atingir o mesmo limite de leucina. Isso não as torna inferiores, mas significa que a estratégia nutricional precisa ser mais consciente, talvez combinando diferentes fontes vegetais para obter um perfil de aminoácidos mais completo e anabólico, ou simplesmente consumindo uma porção maior. Este conceito também lança luz sobre a distribuição de proteína ao longo do dia. Consumir uma quantidade massiva de proteína em uma única refeição e muito pouca nas outras pode não ser o ideal. Atingir o limiar de leucina várias vezes ao dia, por exemplo, em 3 ou 4 refeições espaçadas, parece ser uma estratégia mais eficaz para manter a síntese proteica muscular elevada de forma mais consistente. Cada refeição se torna uma nova oportunidade para acionar o gatilho vabólico. A leucina, portanto, se torna uma ferramenta. Para um atleta buscando maximizar a recuperação, para um idoso lutando contra a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada à idade, ou para qualquer pessoa interessada em manter uma composição corporal saudável, entender e aplicar o princípio do limiar de leucina é uma forma de usar a ciência nutricional a seu favor. Chegamos ao fim de nossa jornada, do prato de comida à intrincada dança das proteínas dentro da célula muscular. Vimos como um único aminoácido, a leucina, transcende o seu papel de mero bloco de construção para se tornar um sinalizador mestre, uma chave molecular que destrava o portão do crescimento. O sistema é de uma elegância quase poética, uma dupla verificação, que garante que a célula só invista seus preciosos recursos quando a demanda estrutural, o suprimento de energia e a disponibilidade de matéria-prima estão todos alinhados. É um testemunho da eficiência implacável da evolução, esculpindo mecanismos de controle que operam abaixo do nosso limiar de consciência, mas que ditam a nossa forma física. No nível mais fundamental, não há intenção, apenas química. A leucina não sabe que está construindo um bíceps. A Cestrin-2 não decide se ligar ao Gator-2. São moléculas respondendo a outras moléculas governadas pelas leis da termodinâmica e da afinidade de ligação, em uma dança cega e sem propósito aparente. E, no entanto, a partir desta dança indiferente emerge a força, a função, a adaptação, emerge a própria vida. Somos o resultado desta complexa e magnífica maquinária. E ao iluminar seus mecanismos com a luz da ciência, ganhamos uma agência que antes não tínhamos: o poder de influenciar o resultado. A chave para destravar nosso potencial físico não reside em um segredo místico ou em uma fórmula mágica, mas na compreensão da linguagem silenciosa de uma única molécula. A fome secreta do músculo foi saciada, e o gatilho, achanado.